supercomunicadores. O livro do autor do best-seller mundial do Poder do Hábito, Charles Duhigg, chega com a seguinte promessa: como desbloquear a linguagem secreta da comunicação. Vamos lá! Queridos bibliófilos e queridas bibliófilas, antes de continuarmos, gostaria de dizer que este vídeo aqui tem um patrocínio da Ótica Isabela Dias, que vende óculos de grau online. Inclusive, este óculos novo aqui, azul, olha que legal, foi uma parceria com eles. E é muito simples, você entra no site, escolhe a armação, no caso essa aqui é a 1915 azul, feita de TR90, que é um polímero desenvolvido na Suíça, muito leve e flexível. Aí você escolhe o tipo de grau, sim, óculos com grau, anexa a receita, escolhe a lente. E eu escolhi essas azuis anti-reflexo com filtro. Meu amigo, são super confortáveis para quem trabalha no computador. E aí pronto, você pede, chega e usa. E temos um cupom para você aqui do canal Lereverbo, tá aqui no primeiro comentário, tá bom? Charles Duhigg é um repórter americano, ganhador do prêmio Pulitzer, jornalista do The New York Times e graduado por Yale e pela Harvard Business School. É autor de outros 2 livros sobre hábitos e produtividade. Entre eles, o mais famoso é O Poder do Hábito e o outro é O Mais Rápido e Melhor. O Poder do Hábito foi um clássico instantâneo, lançado em 2012, quase todos os anos ele fica na lista dos mais vendidos. E Charles usou a mesma fórmula aqui. Digo fórmula porque é um método como ele aborda um tema. Nesse livro o tema é conexão. Como podemos nos conectar melhor com as pessoas, não só para convencê-las do nosso ponto de vista, mas para deixar a nossa vida melhor como um todo. Bom, eu vou começar com uma pequena polêmica aqui. Essa frase que colocaram na capa, como desbloquear a linguagem secreta da comunicação. Essa frase está meio errada. Primeiro porque a frase original é How to Unlock the Secret Language of Connection. Ou traduzida fica como desvendar a linguagem secreta da conexão. Já ficou melhor, né? Menos apelativo. Então não sei por que o pessoal traduziu como linguagem secreta da comunicação. Pô, galera da Objetiva, não precisa fazer isso, porque assim, como desbloquear a linguagem secreta da comunicação fica parecendo coaching demais, sabe? Fica um negócio meio apelativo. E não é sobre isso o livro. O livro é sobre conexão. Então o livro não vai te ajudar a se tornar um grande orador ou você ser mais influente nas redes sociais. Não é isso que fala aqui. O livro diz muito mais em ouvir e fazer com que as pessoas também escutem você por meio de uma conexão. Tá, mas eu disse que o livro usa uma fórmula. Que fórmula é essa? No início do livro, o autor identifica um problema pessoal. Por exemplo, aqui é: apesar de eu falar com as pessoas, eu acredito que elas não estão me ouvindo. Não é que as pessoas não estão ouvindo, ele também não está ouvindo as pessoas. Então, ao colocar luz sobre esse tema, ele percebe que o buraco é muito mais embaixo. E aí vem a pergunta que vai motivar toda a sua busca: como estabelecer uma comunicação eficiente? E essa é a jornada que a gente vai atravessar aqui neste livro. Para deixar o livro mais palatável, assim como no Poder do Hábito, ele usa histórias. No meu caso, eu achei que ele usa histórias na medida certa, para nos deixar curiosos, interessados no tema, porque o tema é um tema meio denso, meio científico, né? Então as histórias começam, são interrompidas por uma explicação científica e retornam para concluir o pensamento. É a fórmula mais interessante que funciona, muitos autores americanos usam, mas de todos que eu já vi usar, Charles é o que melhor usa esse tipo de comunicação em livro. Bem, ao estudar e pesquisar sobre o assunto, ele descobre que há 3 tipos de conversa. A conversa do que realmente se trata, a conversa como nos sentimos e a conversa quem somos. E o livro é bem prático, ele é dividido em 4 partes. Os 3 tipos de conversa, onde ele mostra como usar o livro, aí depois a conversa do que realmente se trata, a conversa como nos sentimos e a conversa quem somos. Ao início de cada parte ele traz uma página com um panorama do que vai ser discutido naquele capítulo, o que é uma outra técnica interessante para fisgar o interesse, e sempre ao final de cada parte ele traz um guia para usar essas ideias, que é um guia prático, útil, que resume todas as ideias daquela parte. Muito legal. Bem, eu vou resumir aqui para você ter uma ideia geral sobre o livro, mas com certeza vale a sua leitura. Eu garanto que em 3, 4 dias você consegue ler o livro todo. A conversa do que realmente se trata fala da importância de determinar que assuntos queremos discutir ao começarmos uma negociação e deixar claro o que queremos. Ao reconhecer que você está em uma negociação, deve-se ter em mente que o objetivo do negociador é a satisfação da maioria. Então é importante saber o que todo mundo quer e depois como fazer essas escolhas juntos. Então antes de começar a discussão, a gente tem que anotar o que queremos. Pronto, aí metade já está feito, porque a gente vai entrar na discussão, 50% a gente
já sabe o que quer, massa. Então é importante deixar claro do que realmente se trata. E aí a gente anota, por exemplo, quais são os 2 assuntos que eu mais quero discutir nessa conversa. Agora, tendo esse 50%, a gente tem que compor com a outra parte. Mas como é que a gente faz isso? Fazendo perguntas. Mas que tipo de perguntas? Perguntas que abra a pessoa para a discussão e faça você entender se a discussão vai ser prática, tipo com dados ou números, ou empática, com sentimentos e desejos. Porque se você traz dados e a pessoa traz sentimentos, também não dá certo. Ou se você vem cheio de sentimentos e desejos e a pessoa com número, não vai dar certo também. Tem que sempre compor essas ideias. Então é como se fosse assim, as regras, vamos estabelecer as regras aqui do nosso debate. Perguntas onde a resposta, por exemplo, é sim e não servem, porque a gente precisa que a resposta revele crenças, ou a gente faça um pedido para a pessoa emitir um juízo de valor, ou perguntar sobre as experiências pessoais do outro. Por exemplo, em vez de perguntar sim ou não, perguntas que a pessoa se abra e se envolva na conversa. Então, ao invés de perguntar, você é casado, onde a resposta é sim ou não, você pode perguntar, me fale sobre sua família. Ao invés de perguntar, você tem algum hobby? Pergunte, se pudesse aprender qualquer coisa, o que gostaria que fosse? Ao invés de perguntar onde você mora, pergunta do que você gosta no lugar onde mora. Ao invés de perguntar você trabalha com o quê, pergunta qual foi seu emprego favorito. Ao invés de perguntar em que faculdade você estudou, pergunta do que mais gostou na faculdade. Ao invés de perguntar há quanto tempo você mora aqui, pergunta qual é o melhor lugar no qual já morou. Entendeu? Então, ao invés de falar onde você fez o ensino médio, pergunta que conselho daria para um aluno do ensino médio. Então, são tipos de pergunta que a pessoa vai ter que emitir um juízo de valor, ela vai ter que se envolver na resposta. Mas para que essas perguntas sejam eficientes, você deve usar o ciclo de compreensão, que é você pergunta, aí a pessoa responde. Aí você sintetiza o que você escutou. Então você quis dizer isso, e pergunta para outra pessoa se você compreendeu direito. E por fim, a última parte começa com uma história bem interessante. Como vacinar quem é anti-vacina? Ou seja, como convencer alguém que não acredita no que você fala. E aí você pensa, meu Deus, isso é impossível. Mas o fato é que existe sim uma maneira de fazer isso, mas não é fácil. Duhigg traz um conceito interessante. Ele fala que nossa identidade social molda nosso mundo. Tá, mas o que é identidade social? Nós somos seres que carregamos diversos conceitos dentro de si. Diversos mundos, histórias, vivências, somos únicos. Então, por exemplo, faz um exercício. Pega um diagrama, você vai colocar assim no centro desse diagrama, eu. E aí você coloca aqui, é filho de quem? Aí você coloca sua mãe e seu pai. Aí a família da sua mãe, família do seu pai. Você tem cachorro? Aí cachorro aqui. É casado? É casado com quem? Já separou? Casou mais vezes? Tem filhos? Não tem filhos? Estuda? Estudou onde? Quais são seus passatempos? Eu gosto de jogar tênis, eu gosto de fazer isso. Quais os lugares que você já morou? Então você vai escrevendo as suas inúmeras identidades e papéis que você exerce em diferentes setores da vida. E você vai ver que esse diagrama vai ser gigante. Vai ser enorme. E esse mapa reforça quem você é. Então é bom porque você se torna mais seguro do que te compõe ao ver quem você é ali, quais os universos que você faz parte e deixa claro quais são os seus valores. Mas então como vacinar alguém que é anti-vacina? Você vai perceber que ser anti-vacina coloca a pessoa dentro de um grupo desse, dentro de uma identidade dela. Então se você ataca essa identidade, você ataca a pessoa, porque faz parte dela. Então às vezes esse grupo que ela pertence está categorizado para você em outro lugar. E aí dizer uma pessoa que ela faz parte de um grupo que você abomina, desencadeia uma ameaça à identidade que causa uma postura defensiva da parte dela e provoca contra-ataques. Então fica nessa, e aí trava a conversa. Então nesse tipo de conversa, o que é importante? Você achar uma conexão, achar um grupo em comum. Dentro desses universos infinitos aqui de pessoas, não é possível que vocês não tenham um grupo em comum, uma identidade em comum, valores em comum, uma identidade que ambos compartilhem ou ao menos que seja empática por ambas as partes para estabelecer uma conexão. Bem, enfim, é muita coisa, né? Comunicar bem é uma arte e é também uma ciência. Principalmente é a ciência de se conectar, ouvir ativamente para, de fato, entender o que a pessoa está querendo dizer. Por fim, eu mudaria a frase da capa. Com certeza, ao invés de como desbloquear a linguagem secreta da comunicação, deixaria a frase em inglês, como desbloquear a linguagem secreta da conexão. Bem, fica aqui a indicação deste livro, muito bom, muito útil, recomendo a leitura. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço, boa sorte e até a próxima. Valeu!